sabia que tem que falar mesmo? Exatamente. Então, tudo pronto? Tudo ok. Opa, contagem. 5, 4, 3... No ar, mais um episódio do NinjaCast, podcast que conversa política da Paraíba de uma maneira diferente. A gente tem a oportunidade de conversar diversos assuntos, falar de vida, falar de projetos, falar novidades e também trazer informações exclusivas para os bastidores da política local. Hoje temos a alegria de conversar com o deputado estadual reeleito, Jutaí Menezes, deputado que é do Republicanos, teve mais de 33 mil votos no último pleito, uma votação aí estrondosa, e tem essa oportunidade de prestar contas do mandato, conversar conosco e bater aquele papo excepcional com o NinjaCast. Deputado, obrigado por ter comparecido aqui aos nossos estúdios e para a gente bater papo e prestar conta aí do mandato. Bom, Ninja, a satisfação é minha, a alegria muito grande poder estar aqui com você, falar com todos que nos acompanham nesse momento e ansioso de poder participar do NinjaCast, já que tantas celebridades já passaram por aqui. E aí você me convidar, eu fico muito feliz em poder conversar com o público, aquele que lhe acompanha sempre nos podcasts, uma alegria grande. Por falar em público, eu quero agradecer a você, que repercutiu muito intensamente a entrevista, o último episódio aqui do NinjaCast com o Flávio Panta. O Flávio me relatava, inclusive, há pouco, que até hoje, nos grupos de Santa Rita, os cortes que nós disponibilizamos nas redes sociais, e o próprio episódio também, ele tinha tido uma repercussão ampla, e a gente fica muito feliz. Por exemplo, eu fui jantar num restaurante, deputado, o Extremo Oriental, fazer esse mexer, inclusive, viu, Glauber? E a gente foi no Extremo Oriental e chegou Inaldo Andrade, que foi presidente da Câmara de Bahia. Ninja, eu tô te conhecendo agora, tal. Bicho, eu assisti o episódio do Flávio Panta, foi uma repercussão muito boa e tudo. Em Bahia, interessante, a região metropolitana e aqui na capital, ela foi muito amplificada essas declarações. E isso é muito gratificante. A gente agradece a você que nos acompanha no YouTube, que nos acompanha no blog do Ninja também, que teve um conteúdo exclusivo também com material especial. E é isso que a gente fica feliz. Cada dia um público crescente, acreditando no trabalho, isso que é bom, com credibilidade. E é essa gratidão a Deus primeiro e a você que nos acompanha. Deputado, falando agora sobre o seu mandato, como foi que o senhor conseguiu 33 mil votos? Olha, na Bolsa de Apostas, interessante, né? Poucas pessoas diziam, no Republicanos, o Jutaí vai ficar com a última vaga. É interessante, né? Sempre tem aqueles prognósticos, aqueles poetas com os poemas prontos, né? Antes da eleição, né, deputado? Não, então esse aí já foi bem otimista, Foi, né? otimista? Porque eu ficava alcançar a última vaga, esse já foi otimista. Diziam que eu ia fazer 6, né? Que eu ficaria de fora. Isso. Muitos diziam que eu ia ficar de fora, que não tinha chance para mim. De fato, o time do Republicano foi muito forte nessa eleição. O deputado Mota, o deputado Adriano Galdino, lutou muito para fortalecer a chapa nominata de tanto de deputado federal como de deputado estadual. E tinha figuras ali com um potencial eleitoral muito grande. O próprio presidente Adriano, que se concretizou, se cumpriu aquilo que todos acreditavam, que seria o mais votado. O puxador de votos. O grande puxador de votos. Outros novatos que não tinham mandato, mas que tinha uma grande perspectiva de uma votação expressiva, como Michel Henrique e Daniele do Vale. Que tinham boas estruturas, né? Boas estruturas. A surpresa, que aí, para alguns que não estavam dentro do processo eleitoral, Márcio Roberto, muitos não acreditavam que ele iria chegar e teve mais de 40 mil votos. Não é? Voto demais. Muito voto. E eu ali, como diz o mineiro, comendo pelas beiradas. Pela beiradinha, tranquilo. Porque, Ninja, o nosso mandato, ele não tem grandes estruturas e grandes prefeituras, nem pequena nem média. O que a gente tem é o voto de várias regiões do estado. A gente falava aqui, antes de começar o podcast, de Princesa Isabel, por exemplo. Eu saía daqui de João Pessoa, ia para Princesa Isabel, aproveitava a viagem de Princesa Isabel, já dava um pulo em Manaíra, para ter o quê? 150 votos, 120 votos. Mas no total, né? Mas aí a gente vai naquela... Garimpando. Pingando de um ponto ao outro, e aí dando total atenção e valorizando esse voto. Não é? Eu não ia lá para buscar 4, 5, 3 mil votos.
eu estava e continuo valorizando cada voto que nós tivemos em todas as regiões, aonde eu fui votado, uma liderança que votou comigo. A gente está voltando em todos os lugares, 50, 100, 200, 300, 1000 votos, a gente está indo lá O para senhor tem que agradecer. agradecer a cada um desses eleitores, das lideranças que acreditaram no nosso mandato. Então, esse que falava para você que eu seria o último... Esse profeta que eu diria, é otimista, porque eu sei a luta que eu passei, as dificuldades que eu passava, e aí chega sempre aqueles com informação, olha, fulano de tal pegou o prefeito tal em tal cidade, fulano pegou uma liderança, o vice-prefeito e a oposição da outra cidade. E eu ficava, meu Deus, onde é que isso vai parar? Como é que eu vou chegar? Mas, graças a Deus, e 4 anos, o tempo que eu assumi o mandato, não deixei de estar nos lugares aonde eu fui votado, de visitar onde eu estava, e as pessoas reconheceram isso. Isso é interessante, né? O senhor pediu o voto e um outro ponto importante, o senhor também conquistar o voto, né? Porque, assim, Isso. Cada voto foi importante nesse projeto para chegar em 33 mil votos. Cada voto foi importante. De João Pessoa, né, eu vou pegar aqui Cabedelo que a gente tem sempre uma votação boa. João Pessoa, a cidade onde eu fui mais votado, depois Campina Grande, mas nunca deixando de lado a última cidade, como era Manaíra, como é lá o Iraúna, que eu sempre tenho uma votação também boa lá, do segmento da pesca, do segmento das igrejas, e aí a gente vai crescendo esse número de eleitores, a cada eleição a gente vem crescendo. Exceto que uma eleição e outra você sempre tem uma perda, você tem um ganho, mas a gente vem sempre mantendo essa votação. Interessante, o senhor chega agora ao 4º mandato, né? Como é que está o ânimo do Jutaí para agora nessa nova empreitada? A gente viu uma nova legislatura, um novo tempo na Casa das Pessoas. O mandato, ele a cada ano nos dá novas experiências, nos traz novas ideias. A gente estava até conversando esses dias, uma pessoa chegou assim e disse, olha, o deputado Jutaí é um deputado que tem menos proposituras, requerimentos. Eu não tenho muitos requerimentos. Porque muitos acham, Ninja, que você ter quantidade é qualidade. Quantidade não é qualidade. É verdade. Você tem que saber o que você está colocando na Assembleia. Eu participei da CCJ, em todos os meus mandatos eu fui membro da CCJ e continuo agora só como suplente da CCJ. E o que mais nós rejeitamos na CCJ é projetos inconstitucional. É para dar aumento para professor, para dar aumento para policial, é para dar aumento para categorias. É evidente, se eu pudesse dar aumento, que daria. Mas não cabe ao parlamentar. Né? E isso começa ele subir no ranking como o deputado ou deputada que mais apresenta projetos. É engodo. Isso se chama enganação. Tem muito Ctrl-V, Ctrl-C também, né? Claro, lógico. Porque pega de outras assembleias, de outros estados. Muito assessor que é contratado exatamente para isso. Tá, e aí, o pior de tudo isso, sabe o que acontece? É que as pessoas dizem, não, fulano de tal está trabalhando muito. Será? Ou ele só quer fazer o meio de campo para uma categoria, para um segmento, quando, na verdade, está enganando aquelas pessoas. Eles estão enganando, iludindo o eleitor, achando que ele vai criar aquele projeto, apresentar aquele projeto, vai resolver o problema daquela pessoa, quando, na verdade, está enganando. O governo veta quando passa na Assembleia, e aí, às vezes, somos obrigados a votar pelo veto, porque ele realmente é inconstitucional. Então, há essas coisas no legislativo e que a sociedade está amadurecendo, está entendendo de que nós precisamos fazer algo que realmente venha produzir efeito para a sociedade, que venha dar realmente respaldo para as pessoas. Vou dar aqui um exemplo para você. Fica à vontade. Recentemente eu tive no Congresso dos Nutricionistas em Recife. E a Paraíba foi o primeiro estado do Brasil a dar autonomia aos nutricionistas para que eles receitassem os seus pacientes. Porque os planos de saúde não aceitavam. E na Paraíba é lei.
Olha só, que particularidade boa, né? Na hora em que o nutricionista ele passa o exame para você, o exame de sangue, qualquer tipo de exame, os planos de saúde, eles têm que acatar esse exame do nutricionista, esse pedido do nutricionista. Eu não sabia dessa informação desse projeto. Não sabia. Mas é um projeto de nossa autoria e que nós avançamos nisso, foi o primeiro estado do Brasil. Interessante. E que a Paraíba, ela é reconhecida, sai na vanguarda. E outros estados já estão copiando, no Ceará e outros estados. Tá Dá uma feito. garantia, né, para o consumidor e também o próprio profissional, né? O profissional saber que vai ter uma continuidade, vai ter um respaldo. E você paga o plano de saúde, e o plano de saúde não queria porque vinha de um nutricionista. Então, é isso que faz você... O efeito do mandato está na execução, na ação do seu projeto. Não é você simplesmente colocar lá que vai blindar os carros dos policiais. Eu já fiz projetos como esse para blindar todos os carros dos policiais. Mas, com o tempo, como eu disse, isso foi no meu primeiro mandato. Com o tempo eu disse, não, mas isso aqui é inconstitucional. E eu, como estudante de direito que era a época, e me formando em direito, formado em direito, fiz pós-graduação em direito constitucional. Eu vou estar criando lei inconstitucional? Não posso. E essas coisas, Ninja, que... Jogar pra galera, né? Jogar pra galera. E tem muitas pessoas que acham que a produção do deputado está na quantidade que ele apresenta de projetos, requerimentos, etc., quando, na verdade, tem que se analisar quantos projetos que foram apresentados por esse parlamentar, que foi aprovado, que virou lei e que hoje beneficia a sociedade. É interessante, né? Isso faz parte também da própria transparência, né? A gente vê como os parlamentares, alguns se posicionando de uma forma, um outro... É importante que a população também, a sociedade, distingua o joio do trigo, né, Gustavo? Claro. O mandato que eu tenho, o nosso mandato, ele você pode observar, eu tenho ido muito a Brasília. Recentemente, uma pessoa me criticou, eu fui, final de semana, eu estava em São Paulo, fui para uma reunião em São Paulo e participei de um evento com a juventude em São Paulo. Aí, mas esse deputado só vive em São Paulo. Sabe quantas vezes eu estive em São Paulo durante todo o meu mandato? Não sei. 4 vezes. Então, uma vez por ano. Uma vez por ano. Não é? Chega eu vou votar uma vez por ano. E não vem no Cariri. Ora, esse não acompanha o meu mandato. É só fazer crítica por crítica, né? Crítica por crítica. É não da rede acompanha o social. meu mandato. Vai lá na rede social e faz uma crítica. Cria um perfil fake, falso, não tem uma postagem, não tem o nome, não tem a foto da pessoa. Poucos seguidores, quando vem, você não tem nenhum tipo de engajamento. 2, 3 seguidores. Então, faz uma crítica por criticar. Mas eu conheço bem o potencial do Cariri, do nosso estado. Um potencial imenso para você, como é a área onde eu atuo, que é a pesca. Você tem uma grande produção de tilápia na região do Cariri, que é uma região seca, muito seca, mas que produz tilápias. Tem grandes pessoas lá, batalhadoras, pessoas visionárias que têm investido muito nessa área, ainda mais agora com a transposição do Rio São Francisco. Dentro de Monteiro, né, na região todinha, foi Muito. Mudou Você vai ali para Camalaú, economicamente. você vai para o Congo, é muito, não é pouco não. Então, a gente conhece o potencial da região, sabe o que pode se produzir lá no sertão. Então, o meu mandato como deputado estadual é justamente isso. Com bandeiras. Ir lá no Ministério da Pesca para brigar para que o pescador, aqui na região de Bananeiras, na cidade de Bananeiras, nós temos lá uma fábrica de ração que iniciou-se há uns 10 anos, mais de 10 anos, né? Isso foi em 2018, 2015, 2016, por aí, que a gente foi lá buscar. Bateu na porta, E pediu, o ministro veio a Paraíba, assinou, junto com o prefeito à época, o prefeito Douglas, e andou ali na região, escolheu a área, mas hoje está paralisada, uma fábrica de ração e de beneficiamento de peixe. E você tem ali, em Bananeiras, porque ali você vai para Bananeiras, você conhece Bananeiras, é uma região turística, um clima agradável, um São João crescente a cada ano. Muito condomínio, né? Muito condomínio de luxo, Isso. não é? Mas Bananeiras você tem grande criação ali de peixes em tanques. Não sabia. Estou sabendo. Uma produção imensa de peixe e camarão.
Também não sabia. E também de camarão. É um outro potencial incrível, né? Imenso. Não é só plantação de bananeira, não é só agricultura familiar, não. É aquicultura também na região de Bananeiras. E lá está instalada uma fábrica. Ainda falta muito para essa fábrica ser instalada. Falta subsídio por parte do governo do estado, do governo federal, o que é que está... Alguns entraves que houve na época, não é? E precisa destravar. A burocracia emperra muita coisa. Prestação de contas que deixaram de serem feitas e precisa desemperrar. O prefeito Matheus, eu acho que ele está perdendo uma grande oportunidade de brigar por isso. Isso foi um discurso meu na tribuna. Então, não é o projeto em si que vai fazer o deputado ele ser produtivo. Ou querer ser melhor do que os outros deputados. Não, eu não me preocupo muito com o projeto, não. Eu me preocupo quando me apresento o projeto, eu já olho o projeto e digo, olha, esse projeto aqui vai beneficiar em quê? É para eu aparecer lá no ranking dos que mais produzem projetos? Não. O nosso mandato está justamente nisso. Em cima de bandeira. Em cima de bandeiras, de levantar bandeiras também para ajudar a sociedade paraibana. Falando da pesca, o senhor tem observado algum tipo de evolução em relação à questão da pesca aqui no estado? O senhor, inclusive, tinha, né, uma parceria forte com o pessoal da Delegacia da Pesca. O senhor tem visitado, por exemplo, as colônias de pescadores? Como é que está esse relacionamento? Não, muito bom mesmo. A pesca, a gente entende que o pescador é livre, não é? Assim como deputado Caio foi votado também pela pesca, o deputado Anísio Maia foi votado pela pesca, temos outros companheiros que já vinham lutando, militando na pesca há muitos anos, também foi candidato a deputado estadual, o Juscelino do Peixe. Lá em Sapé. Lá em Sapé. E cada um ocupando os seus espaços. Mas na hora da gente reivindicar, todo mundo vai reivindicar o melhor para o pescador. Você tem avanços, aí depois você regride. Vou dar aqui um exemplo para você, Luiz. Auxílio defesa está sendo cumprido? É onde eu vou entrar agora. Você tinha o Ministério do Trabalho que pagava o auxílio defeso, o chamado seguro defeso, que não é um seguro, se coloca como seguro, mas é um direito trabalhista, porque ele deixa garantido em lei, porque ele deixa de trabalhar no período da Piracema, que muda um pouco de região por região. Mas todo ano ele tem que parar. Todo ano tem que receber. Aí o que ocorre? Passou para o INSS. Nenhuma crítica aqui ao INSS, até porque depois que você conhece as pessoas, você sabe das dificuldades que eles têm, aí você tem um respeito muito grande. E eu tenho um grande respeito e admiração pelos superintendentes do INSS, os coordenadores, trabalhadores do INSS. Se cria muito problema, se cria muito embaraços, e aí os pescadores são prejudicados. Vamos lá. Burocracia? Burocracia demais. O INSS, você recebe lá, simplesmente mudou uma letra do seu nome. Ele não pede para corrigir, não. Ele anula aquele processo. Já trava o processo. Já trava o processo. Você tem que entrar com recurso, o recurso demora 2, 3 anos para ser analisado um recurso, porque a letra do seu nome está errada. Outro problema também, né? Muitas pessoas com... Eu sou pescador, muitas vezes não tem nem instrução, né? Não sabe nem a quem a porta que vai bater, né? Não tem nem como, às vezes, recorrer a uma situação dessa. Né? Aí, agora, e tem outra, hoje o sistema, ele mudou de tal forma, que aí são garantias até para realmente afirmar, vem cá, o ninja é o ninja pescador mesmo, ou alguém está se passando por ele? Entendi, vamos olhar aqui se... E aí, criaram um sistema para você fazer via celular e detectar como é no banco, você faz lá no banco e pega a sua... reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Só que o sistema é muito lento. Na hora de você fazer um cadastro desse facial, demora 2, 3 horas para fazer de um único pescador. É um massacre. Às vezes a colônia consegue fazer durante o dia 5 recadastramentos. É um massacre mesmo. É muito difícil. E esse recadastramento já está aí sendo feito há quase 5 anos e não consegue recadastrar os pescadores. É um absurdo. E muitos já perderam os seus direitos. Perdendo os seus direitos. Sem contar
Ninja, que o governo federal, 2021, na pandemia, permitiu que os pescadores recebessem o seguro-defeso junto com o Bolsa Família. Foi uma boa ação. Excelente, não é? Ué, sem dúvida. Só que ninguém avisou para eles, olha, quando for no ano seguinte, esses anos que você recebeu vai ser descontado. Foi mesmo. Aí o que recebe fica satisfeito. Tem que rir porque isso aqui é um absurdo, né? Aí quando agora, tá trabalhando. Começou o ano passado, teve pescadoras que ficaram 6, 7, 8, tem casos de 9 meses sem receber o Bolsa Família. Recebeu o seguro-defeso, ficaram 9 meses sem receber o Bolsa Família. Então, o nosso mandato está justamente nisso. Ir lá em Brasília, no INSS, no Ministério da Pesca, cobrar providências para resolver essas questões. Escuta o presidente da colônia, né? O representante. Escuto o pescador. O meu Instagram é cheio de mensagens de pescadores dizendo, olha, eu deixei de receber já faz 5 meses, tem 5 meses que eu não recebo. Interessante. Olha, minha aposentadoria está lá parada, ninguém diz nada. Olha, eu tenho 3 anos que não recebo o seguro-defeso, aí vou lá no INSS pedir para que se reveja aquela situação, coloca-se advogado à disposição. O mandato parlamentar é para isso, para atender a sociedade. O sertão do estado também tem uma grande quantidade de pescadores, né? Coremas, né? A maior, né? Você tem muitos pescadores no sertão. Coremas, é um mar, né? Chama de mãe d'água. O açude de Coremas é um mar, né? E muitos pescadores ali, muitos que vivem da pesca, sobrevivem da pesca. E aí eu vou fazer aqui também, aproveitar a audiência do seu podcast, para colocar uma coisa, Ninja. Muitos dizem assim, fulano é um pescador falso porque ele também é agricultor. Ele é pescador, mas ele trabalha como pedreiro, como ajudante de pedreiro. Ora, meu Deus do céu. Meu avô era pescador. Faleceu trabalhando na pesca. 2 tios morreram pescando. Um, inclusive, morreu, que ironia, né? Pescador morreu afogado. Mas ele mergulhando e ficou preso numa pedra e terminou morrendo afogado. Uma tragédia. Mas tem um momento que ele é pescador marítimo. Tem momento que a pesca não dá. Ele sai para pescar, ele precisa sustentar a família. O que ele fazia? Ele ia para a roça. Trabalhar. E eu acompanhava ele quando estava de férias, na minha férias escolar, eu ia acompanhar meu avô. Não ia no mar porque eu não sou muito bom de mar, não, sabe? Tentei algumas vezes, a experiência não foi muito boa, não. Mas eu ia acompanhar ele para tirar dendê, para tirar coco, para limpar a roça, o roçado. Eu acompanhava o meu avô. Tinha essa identidade, né? E sabia que ele precisava sustentar a família. E naquela época não tinha também seguro-defeso, não. Ali era no peito na raça. No peito na raça era aquela época que não tinha aposentadoria especial. Hoje você tem o agricultor, o pescador e outras categorias. Agora o catador de reciclagem pode também se aposentar com 12 anos, aposentadoria especial, desde que esteja sindicalizado ou participando de uma entidade, de uma associação. Mas naquela época não se tinha e hoje se tem. Graças a pessoas que defendem a sociedade, o mandato do parlamentar, o sindicato que vai para cima, que briga por esses direitos. Aí as críticas ao pescador lá. A crítica ao pescador, dizendo, não, está recebendo lá o seguro-defeso e não é pescador. Se coloca lá no lugar dele, para ver se você vai conseguir sustentar a sua família só lá do açude. E Coremas passou por um grande problema há alguns anos atrás. Aquela coisa de você trazer espécies de outros locais e jogar no açude. Era muita piranha. E os peixes estavam sumindo. Você jogava o anzol, a piranha comia a sua predador, né? Literalmente. É um predador. E colocaram, graças a Deus, que diminuiu. O açude também diminuindo. A quantidade de água e as piranhas se reproduzindo muito mais rápido. Mas, graças a Deus, isso lá já está se acabando. E será uma das nossas lutas agora nesse mandato,
junto com outros, e aí vou procurar o deputado Hugo Mota, presidente do nosso partido, procurar o deputado Wilson Santiago, o Murilo Galdino, para que, do nosso partido e outros parlamentares, para que em Coremas, essa fábrica que hoje está lá em Bananeiras, a gente coloque na cidade de Coremas, que trará uma produção, trará um benefício muito grande para todo o sertão e Vale do Piancó. Interessante essa bandeira. Vou falar agora também de uma outra tendência também, que o senhor, né, é muito conhecido, a sua identificação com a Igreja Universal do Reino de Deus. Como é que começou esse verdadeiro sacerdócio? O senhor entrou na igreja, o senhor criou uma identidade. Fala como é que começou, com que idade, vai relatando para a gente. Você, inclusive, hoje é um dos líderes aqui no estado. Eu comecei na Igreja Universal, saindo ali dos meus 12 para 13 anos de idade. Hoje eu tenho uns 50 anos. Menino, né? Bem novinho. Muito novo. Adolescente. Adolescente. Né? 12 para aquele menino enxerido. 12 para 13 anos de idade, né, Justino? E participando da igreja, entrando no grupo na juventude da igreja, participando ali com os jovens. E fui crescendo na igreja. E aí eu não tive influência de pai, não tive influência de mãe. A minha mãe, muito católica, até dizia: você, essa coisa de igreja, mas depois ela dizia: é melhor você na igreja do que você no mundo, na festa, nas drogas. Né? Falou uma grande verdade. E aí terminou, fui. Aí outro dizia: não, isso aí é fogo de palha, menino, que é novidade. Empolgação. E já se passaram mais de 40 anos, né? A gente nesse mesmo propósito, servindo, buscando, e depois, já jovem, entrei como, tinha um instituto da própria igreja, fiquei como auxiliar de pastor e como IBUD, como é hoje. O IBUD é o Instituto Universal, que forma os seus pastores. Existe uma hierarquia, né? E o senhor foi começando literalmente obreiro da igreja, do grupo jovem, depois obreiro, depois de obreiro, líder do grupo que eu participava, me tornei líder desse grupo, e aí sim, auxiliar de pastor, depois pastor, casei. Conheceu sua esposa na igreja? Conheci minha esposa na igreja. Né? E ela membro do grupo jovem, que eu tomava conta, né? Eu era o líder, e ela lá sentada, participando da reunião. Aí ela deve estar me assistindo agora. Sem dúvida. Aí eu sempre brinco. Coração... E ela de olho em mim, né? Nada, eu acho que era o oposto. O senhor estava de olho nela. E aí tocou seu coração, disse, aquela jovem. E terminou que a irmã dela foi a grande cupida também, né? Foi mesmo interessante, outro detalhe. A irmã que já era da igreja também, os pais dela já eram da igreja. Já eram obreiros também da igreja, e se passar, já temos aí 29, vamos para 30 anos de casado. Impressionante, uma grande história. Me casei novo, me casei com 20 anos. Ainda a época, a gente nessa idade tinha que buscar a autorização dos pais, né? Tinha que pedir a benção, literalmente. Se o pai não assinasse, porque só depois dos 21 que era de maior para se casar. Aí ainda os pais terem que assinar a autorização para a gente casar. Nos casamos. Quantos filhos? Uma menina. Uma menina. Que por sinal também casou. Tem 3 anos que ela casou também com um pastor. Coisa boa, na própria igreja. E aí, dentro da própria igreja, fala um pouco da sua rotina. Aí o senhor seguiu, né, a trajetória da igreja. Isso aí começou em Salvador. Né, de Salvador, trabalhando ao longo dos anos em Salvador, várias cidades, algumas cidades de Salvador. Nazaré das Farinhas foi uma das cidades. Terra do jogador Vampeta. Santa Amaro da Purificação, terra de Gal Costa, não é? Costa. Caetano Veloso. Ali é bastante próspera a cidade. E depois, a maior parte da minha vida na igreja foi em Salvador. E aí, em 94, chegando ali em 95, eu fui para Natal. Trabalhei em Natal. Em 2000, quando foi 2009, novembro de 2009, eu vim para Chegou a bênção da sua vida Paraíba, né? Foi sua a Paraíba. Bênção, como falou. Pessoal do Evangelho falou dizer, sua bênção. Mas eu fui candidato também no Rio Grande do Norte. Eu não sabia também, eu recebi um convite do PDT
Eu era filiado ao PDT, já fui Não sabia dessa sua trajetória lá É. no RN, não. Eu fui do Partido Trabalhista, né? De Leonel Brizola. Leonel PDT. Brizola. Não chegava a ser um brisolista, raiz, mas Tinha esse tinha identidade. grandes amigos lá no PDT e concorri a deputado federal. Fui logo para Federal. Fui logo para federal. Dentro do grupo lá, disse, ó, gente, tem que Eu tinha um galgar amigo, um colega nosso, que foi candidato a deputado estadual. E aí eu viria para estadual, e aí como a gente conversando, o nome dele muito melhor do que o meu, eu disse, não, então vamos unir forças, não é? Sem dúvida. Escolher o nome. E depois disse, não, vamos fazer o seguinte, saia também federal. Aí o partido pediu que saíssemos a federal. E tive quase 40 mil Foi votos. bem votado. Um estado pequeno. Naquela época. E aí eu depois vim parar aqui na Paraíba. Pegou Paraíba e disse, agora eu É, cheguei no meu cantinho. Eu pensava que eu ia amarrar a mula por lá, né? Meu jumentinho por lá, por Natal. Mas terminei estando aqui, graças a Deus, e o povo me acolheu muito bem, como o povo de Natal também. Também é um povo muito carinhoso. Me acolheu muito bem, porém João Pessoa, a Paraíba me acolheu muito mais. Eu sou de Pernambuco também, eu digo a mesma coisa daqui. A Paraíba me deu 2 diplomas, eu me formei em Direito, História e Comunicação aqui. Eu quero muito bem esse estado. Inclusive, a gente se encontrava na faculdade, né? Isso. No curso de Direito. Eu estava numa disciplina, né, um período à frente, você vê, se encontrava por lá, opa, tá por aqui. Era interessante essa relação na própria faculdade, né? Isso. Você não imagina aonde você vai chegar, né? Não. E depois você vê como o curso é importante, né? O curso funciona muitas vezes, né, Jutei, como um verdadeiro farol, né? A gente, quando vê uma lei, como o senhor comentou, constitucional, já bate nos olhos, né? Você vê esses casos policiais, o cara já sabe como o delegado vai se posicionar. Interessante, você tem uma visão de mundo e sociedade visão diferente. É outra, né? Você passa a compreender muito melhor as coisas. É um curso muito rico, muito E interessante. como a nossa atividade de igreja, pastoral, a gente também tem a sensibilidade humana, não é? De saber de que precisa fazer alguma coisa em prol da nossa sociedade. O que é que a gente está fazendo agora? Falar em prol da sociedade. Fica à vontade. Nós estamos criando agora, fui buscando em Brasília, Batendo porta. junto com a Confederação Nacional da Agricultura Familiar, a CONAFE, olha só, da Agricultura Familiar, e que ele está abraçando também a nossa causa aqui. Estamos instalando um espaço, porque muitas dessas pessoas, muitas prefeituras, não têm onde acolher, não é o doente, porque não cabe não tem nem condição para isso, mas vem fazer um tratamento em João Pessoa, ou tem um familiar hospitalizado, não tem onde ficar. Muita gente carente, sem ter Então nós estamos colocando ali um espaço, ali nos expedicionários, uma casa com todo o conforto, todo o cuidado, com café da manhã, almoço, se precisar de almoço, café da tarde, janta, uma pessoa para estar ajudando essas pessoas. uma casa de apoio. Uma casa de apoio para o agricultor familiar e para os pescadores da nossa Paraíba. Grande notícia, o senhor está revelando essa informação agora. Aqui, inclusive. eu não disse, não coloquei isso nas minhas redes sociais, estou trazendo para você justamente para isso, porque O povo sofre muito, né? as pessoas sofrem muito e às vezes precisa de tão pouco. É verdade. Muita gente vem do sertão para cá completamente desamparada, né? A gente vê as pessoas... Um problema, né? Essa peregrinação do próprio Laureano, né? Laureano que é um patrimônio da Paraíba, né? E muitas vezes o pessoal vem e fica ali desassistido, numa situação complicada. Você fala do Laureano, eu vou falar também aqui do Hospital da FAP, que a gente colabora Campina muito lá em Campina Grande. E as pessoas precisam de pouco, Lígia. As pessoas estão precisando de pouco. Para você ter uma ideia, eu estava lendo ontem, você sabe que na China estão criando agora uma lei para ajudar, a Bíblia fala do bom samaritano, para as pessoas serem obrigadas a ajudar o próximo. Caiu na rua, tem um caso que o rapaz caiu da bicicleta, foi atropelado 2 vezes. Sempre acontece um carro muito próximo, o outro atropelou o cidadão. Ninguém ajudou. Deixou lá. Porque lá a lei proíbe, não é que ela proíba, mas se você sofreu um acidente e a pessoa vai lhe ajudar,
Como é o caso aqui, a orientação de que a pessoa sofreu um trauma, uma queda, olha, não mexe na pessoa, chama o SAMU E vai prestar assistência. para prestar assistência. E o sujeito chamou o SAMU lá, e a pessoa ela ficou com alguma... Teve que... E a saúde lá é pago, tudo pago. E quem teve que pagar, arcar com as despesas? Não sei. Quem foi? O cidadão que chamou a ambulância para atender aquele. A pessoa que sofreu o acidente denunciou, entrou com uma ação para que ele cobrisse todos os custos de saúde que ela teve. Impressionante. A pessoa faz o bem e ainda leva a pancada. Então, literalmente, levou a pancada ao portador, literalmente. Aí hoje o quê? Hoje eles estão vendo o quê? Que precisa criar uma lei para as pessoas serem mais sensíveis e ajudar o próximo. É ótima a iniciativa. Mas olha, você, para ajudar O próximo, você tem que ter uma lei, tem que obrigar. Eu digo, a outra iniciativa em torno do Estado, né? O Estado está fazendo alguma coisa para tentar melhorar. Vou comentar até uma situação semelhante, não semelhante. Eu me lembro que quando, eu acho que isso faz uns 15 a 20 anos, eu andava de ônibus, né? Como todo cidadão que estava começando na carreira, e eu andando de ônibus, e eu passei na Lagoa, e tinha uma aglomeração enorme de pessoas lá. Acho que tinha dois mortos, acho que foi um duplo assassinato. E aí, quando eu passei, eu liguei para o SAMU. Eu não sabia se tinham morrido, eu não vi um público grande. Liguei a atenção, ó. Eu me identifiquei e tudo, e para chamar uma ambulância para tentar prestar socorro. Passaram-se os anos, e um belo dia eu estava trabalhando, e o telefone toca. Ô, Henrique Lima, aqui é o delegado, não me lembro o nome, acho que Dr. Aldroville. Você poderia vir aqui na central de polícia? Eu disse, não entendi. Eu disse, vem aqui que o senhor vai ser intimado. Não entendi nada. Quando eu cheguei lá, eu disse, olha, porque... Aí, quando eu cheguei, ele levei logo um chá de cadeira, né? Passei quase uma hora sentado. Aí, quando eu olho, grande Glauber, eu olhei lá, o cara disse, você conhece esse cara aqui? O defunto lá. Aí eu disse, não. Você não conhece não, pois você vai ser testemunha desse caso. Seu testemunha, eu passei num ônibus, só prestei socorro e eu tenho que ir. Não, porque a gente está fazendo uma força nacional e temos que encerrar esse arquivo aqui, esse processo, e você é testemunha desse caso. Eu não sou testemunha disso, não. Olha só, você fazer o bem, você se prestar para ajudar a sociedade e você tem que perder uma tarde inteira, levar carão, e o delegado lá querendo, você nunca viu esse cara? Eu disse, eu nunca vi, meu irmão, eu estava dentro do ônibus, da linha 301 e vi lá na Lagoa, e você passava... Aí eu disse, sabe quantas vezes, agora brincando, né? Lógico que eu vou continuar ajudando a sociedade, mas você fica com uma revolta tão grande com esse tipo de legalismo, que dá vontade de dizer, agora eu vou passar e não vou chamar mais não. De que adianta eu chamar e ser chamado a atenção desse jeito? E outro, uma confusão para você ser atendido, o processo, você tem que assinar um monte de documento. Não, porque o SAMU aqui identificou o seu número. 8801-4903 na época, e eu tive que passar por uma situação dessa. Não existe. Você tem que criar uma lei para dar prioridade para o idoso sentar, para uma gestante sentar, quando tem um garoto sentado numa cadeira. É um absurdo uma coisa dessa. Não, e outra coisa, aí o engraçado, né? Você liga para ajudar a pessoa. E milhares de pessoas passam trotes aqui no estado, né? Mais de 70% de ligações, e nada é feito. Numa situação dessa, era para ter também até uma sugestão, endurecer com esse pessoal que faz trote. A polícia mesmo não identifica, não faz as operações para saber quem liga ou deixa de ligar. Não identificou o seu número? E isso identificou. Por que não identificou esse cidadão que faz com que as viaturas já tem poucas viaturas, inclusive, aqui em João Pessoa, né? Outra coisa da sociedade. Que a viatura faça alguma coisa para impedir esse tipo de desperdício, perda de tempo, problemas relacionados à sociedade. E a gente vê coisas assim que nada é feito. E você olha, você vê, as pessoas denunciam. E, por exemplo, uma vez em Pernambuco, o cara foi identificado, o cara que passou trote. Aí botou lá em carne nu, na televisão, mostrou o rosto dele. Aí na hora o cara deu uma de doido. Não, porque eu tenho problema mental. Não, meu irmão. Agora é interessante, para ligar, para dizer que tem uma pessoa que está morrendo aqui na rua e mandar uma viatura com um paramédico, né? Que tem a questão das emergências. Claro. E tantos socorros deixaram de ser feitos. Aí agora ele deu uma de doido. Não, porque eu estou com um advogado dizendo que ele vai entrar com laudo. É um absurdo. Chega a ser é um Brasil, é um país, né, Jutaí, que chega a ser gritante você não poder fazer nada com isso. Chega a ser ridículo mesmo. É ridículo mesmo. Era importante também uma bandeira da Assembleia em relação a essa questão dos trotes. Uma campanha, não só na campanha, mas também punição. Era outra coisa importante, Jutaí, naquela tribuna da casa, com uma frente parlamentar, para acabar com essa palhaçada, porque é um absurdo você ver tanto desperdício,
Tanta, né? E outra, a cidade com pouquíssimas ambulâncias, né? A frota acabada, a capital aqui com esse problema. Gente morrendo. Que já passou do tempo de renovar essa frota do SAMU aqui em João Passou do Pessoa. tempo. Passou do tempo. É impressionante. E a gente vê a cidade. Por exemplo, outra coisa interessante. É bom falar da vida. Eu estava hoje almoçando, aí me encontrei com o vereador Marcílio do HBR. Eu moro no bairro dos Estados. Na outra vez que eu me encontrei com ele, no mesmo restaurante que eu fui, aí ele olhou para mim e fez: "E aí, Henrique, como é que tá o bairro?" Eu disse: "Meu amigo, o bairro você não consegue sair. Aqui tá horrível, aqui a mobilidade do bairro dos Estados." E eu hoje me encontrei com ele na Pequena do Baixo. Eu fui almoçar lá com meu amigo Expedito, da Gravata e Companhia. Quando eu fui me encontrar com o amigo Expedito, estava ele lá. Ele disse: "Ei, você viu lá?" Aí eu disse: "Rapaz, vi." Ele fez uma reclamação, uma coisa tão simples, Jutaí, que ali naquela sede do bairro dos Estados, como você vai no grupamento de engenharia, tem a Pizzamia. Você sai, quando você vai sair para Epitácio ali, tinha uns cones, uns carros ali estacionados. Eles agora botaram a proibido estacionar e agora o trânsito está fluindo. Reduziram lá a Epitácio. Coisas simples, uma besteira, tá vendo? Uma coisa assim que você diz assim: eu não acredito que isso foi feito, mas tantos anos em uma população sofrendo. Falta esse feedback muitas vezes, né, Jutaí? Falta muito, falta realmente. E prioridades. Eu acho que o gestor ele tem que ter prioridades, né? E ações simples como essa, você chegar e ver que ali não pode ter um espaço para estacionamento. Você tem que criar fluidez no trânsito e João Pessoa está realmente precisando de uma intervenção muito grande. Não é, e aí você falar em Expedito, não é o nosso amigo Expedito que está lá na Superintendência de Trânsito que vai resolver tão pouco tempo. Mas ao longo dos anos, e aí ele tem que fazer a parte dele, deixar a marca dele também, para que seja feita alguma coisa na cidade de João Pessoa. E eu me encontrei com ele hoje, na volta. Qual é a solução que deram aqui em João Pessoa? Vamos criar faixa para ciclistas. Perfeito. Excelente. Aí você pega aqui a Rui Carneiro, diminui a faixa do ônibus, dos carros, e cria uma faixa para ciclismo. Você desce para a praia, você diminui, que passava-se 2 ônibus, aí o ônibus para os passageiros, você fecha tudo. Fecha tudo. Então, tem que ter uma criatividade muito maior. Não é essas intervenções que são feitas aqui para resolver esse problema. Você tem que ter algo realmente que venha melhorar o fluxo de trânsito. Aí, como eu não sou engenheiro de tráfego, já tivemos até um deputado parceiro nosso conhecido que era engenheiro de tráfego. Carlos Batinga, né? Carlos Batinga, um estudioso do assunto, mas que não resolveu nada. Impressionante. E agora também tem um outro que era da CEMOB, que é Jorge Moraes, o antecessor de Eu pensava que a área dele era direito. Não, ele foi, inclusive, superintendente da CEMOB. Foi superintendente. E defendia o trânsito aqui em João Pessoa. Ele, inclusive, botava isso nas suas redes sociais, nos seus projetos de campanha. Falando de outra bandeira interessante, sobre a questão da polícia penal. O senhor defendeu muito, né, essa entidade, né? E tenho defendido, continuo a defender. A polícia penal, também nós temos uma luta. E aí, vou responder a questão da polícia penal. A polícia penal, ela foi criada, uma lei federal, inclusive o senador Cássio foi um dos que criou a polícia penal a nível nacional. Na Paraíba, o governo está se organizando e existe uma luta nossa aí agora, Nígia, para o seguinte: você tem a Secretaria de Administração Penitenciária, onde servidores da administração, ao longo dos anos, 20, 30 anos, estão prestando serviço nos presídios. Estavam prestando serviço no presídio e muitos ainda continuam. Só que essas pessoas saíram da sua parte administrativa e foram ser carcereiros. Direto nos presídios. E você fez o concurso, o governo fez o concurso para a Polícia Penal, está lá os agentes da Polícia Penal, o policial penal, e esses homens, mulheres, agora esquecidos, sem ter reajuste, sem ter um salário compatível que tem o policial penal, fazendo as mesmas coisas que ele, as mesmas funções. O mesmo risco. No barril de pólvora. Não tem nem como sair na rua e não tem mais liberdade. Ele não tem liberdade. A vida particular já acabou. Acabou. Ele vai para a rua, vai para um shopping, vai alguma coisa, ele fica com medo. Não tem paz. Mas ganha
muito menos do que o policial penal. É uma luta que a gente tem levado para o governo do Estado. Tenho conversado com o procurador, um absurdo que aconteceu agora recentemente. O ano passado, depois de muita luta, a gente, com o governo do Estado, na Casa Civil, com a Procuradoria, doutor Fábio Andrade, para criar essa lei, depois de tudo feito, discutido com as associações, com o sindicato, foi para a Procuradoria, simplesmente eles mandaram voltar e disse, olha, volta para a estaca zero porque agora é período eleitoral. Minha gente... Absurdo. Você parar um processo de análise porque está no período... Você não vai fazer aquela lei se aplicar no período eleitoral. Amplia. Eu queria saber, eu vou chegar ao momento que eu vou perguntar ao procurador, e na frente do próprio procurador que estava analisando, vocês, procuradores, que já fizeram várias reuniões para melhorar a condição salarial de vocês, tomaria a mesma atitude? Porque isso é um absurdo, desrespeitar colegas, porque são colegas, servidores públicos como eles. E que estão sofridos, né? Que estão sofridos, muito sofridos. Hoje o governo do Estado, para você ter ideia, não pode fazer concurso público. Porque dentro dessa lei que deveria ser analisado, era para se criar novos cargos para a Polícia Penal. Então o pessoal se aposenta também, né? A gente vê como tem um déficit muito grande, né? E ninguém quer trabalhar ali dentro, né? Não, olha, Quem quer para ali? muitos fizeram concurso, fizeram depois outros concursos e foram trabalhar em outras áreas, em outros estados, melhor, condição salarial melhor. Então, isso são absurdos que a gente analisa. Em uma conversa que eu tive com o governador, disse, governador, o partido é da sua base, nós estamos prontos a colaborar, vou colaborar com o meu partido, mas não vou me calar diante de qualquer injustiça que venha, principalmente com a Polícia Penal, essas pessoas que estão lá, que é a das profissões mais estressantes do mundo. A primeira é e de risco, estressante e de risco. Primeiro é mineração, depois vem o policial penal, de maior estresse, de maior perigo. E não serem reconhecidos, isso é um absurdo e nós não podemos aceitar. Outra bandeira também que o senhor tem demonstrado preocupação é em relação à possibilidade dos fins das escolas cívico-militares, né? Eu acho que o governo ele tem que fazer projetos para avançar, não para regredir. Você precisa conhecer a escola militar aqui em Mangabeira. Padrão. Todos os pais querem matricular os seus filhos lá. É briga, né, para matrícula? Briga. É disputa. O Ministério Público acompanha toda vez que vai ter feito sorteio e tem que ter critérios, notas, para entrar na escola. Eu coloquei emendas para a escola, coloquei da minha emenda individual para a escola militar aqui do nosso estado. E já pedindo também ao governo que abra novas escolas militares. Aí vem um novo governo e diz, não, isso era uma bandeira do governo anterior e tem que se acabar. Como tem que acabar, minha gente? Tem que melhorar. Tantas pessoas passaram no vestibular, né? Tantos pais de alunos felizes lá. Você precisa ir lá e ver eu conheço os alunos, o respeito que o aluno tem em qualquer pessoa que chega. E os professores não são policiais militares, são professores civis. Mas que tem ali uma disciplina, que ensina o jovem a hierarquia, a disciplina. Eu estava participando no final de semana da entrega de medalha ao general 4 estrelas, general Richard, e recebeu a medalha de tantas pessoas e título de cidadão. E ele falava, e cada momento que ele falava, eu lembrava do tempo que eu servi o Exército. Eu também servi, sou R2. Da disciplina. Na arma de engenharia. Da disciplina, do respeito e da consideração, não é? Sim, senhor, caserna, não, senhor. Caserna. Não é? Isso não é porque você quer... Linha dura. É linha dura, você quer que o país venha viver na ditadura. Na ditadura. Não é isso. Eu não vivi na ditadura. Eu não sei o que é viver na ditadura. Eu conheço pelos livros, porque era garoto à época.
Mas a gente sabe o que é a disciplina. Eu vivo na disciplina. E quem foi da caserna sente saudade. Sente, Eu me encontrei claro. agora recentemente com a minha turma, 25 anos do CPUR, fui em Recife lá, encontrei, foi maravilhoso. Tem um amigo meu que é R2, que trabalhou em Santarém, no Pará, voltou para cá, Artemis, até estava aqui, eu recepcionei. Amigos que trabalhavam no Acre, vieram para cá, porque tem a turma R2, né? Aí depois abre as vagas para tenente e o pessoal vai trabalhar durante um determinado tempo. Aí quando volta para a reserva, né? Isso. Aí todo mundo reservista, e é muito bom o período porque você é jovem, você tem aquela expectativa de que tudo pode. E quando chega lá, você vê que como é que é a vida, literalmente. Verdade. Você tem que estar com o seu coturno já engraxado, você tem que estar com a barba feita, que senão o bicho pega, senão você vai ser punido, né? E esse é muito bom, essa questão do FO Já positivo. peguei muito serviço por causa disso. Já? Também? De madrugada. Fiquei muito... Quarto de hora lá. Muita. E é uma época boa, é uma época boa. E outra coisa, o jovem que vai para o serviço militar, ele sai do serviço militar com outra conduta. É inevitável, né? A gente vê como até as próprias escolas... eu queria muito que meu filho, um dia, se eu tiver um filho, ele vá para uma escola militar, porque é outro padrão. O governo ele tem que dar esse incentivo. E aí eu tenho lutado para que isso aconteça. Terei audiência nessa segunda-feira com o secretário de Educação, pedir que ele dê total atenção a essas escolas e que nós, e a Polícia Militar, quer que avance nesse sentido também. Coronel Sérgio, que eu estive com ele, quer que a gente avance também, né, nesse projeto para dar melhor o aluno da escola militar. É muito diferente de muitas escolas onde a violência tem imperado, a droga. Você vê, começa pelo fardamento, como é bonito aquele fardamentozinho azul. É bonito. Eu tive... eu coloquei na Assembleia um projeto lá na Assembleia, aí indicando para o governo, porque senão seria inconstitucional, para que o governo... Você tem aí os policiais, 500 policiais, quase 500 policiais que saíram, à época, há uma controvérsia, o governo diz que eles abandonaram, eles dizem que não foi publicado os seus pedidos de afastamento. Esses homens já foram treinados, as escolas precisam de segurança. Vamos pegar esses homens, mulheres que já foram treinados pela polícia. Hoje, muitos deles é professor de inglês, falam 2, 3 idiomas, que podem ajudar nas escolas. Na hora que você coloca um policial uniformizado na porta de uma escola, já cria respeito, já cria um temor. Não é? O negócio Vão ali não dá para pensar mim. duas vezes de você entrar ali para querer fazer bagunça. Tinha aquela patrulha escolar, acabou, né? Acabou tudo. E coisas assim que a gente vem lutando, vem batalhando para que a educação venha ter melhor condição. Quando eu faço aí uma crítica, como eu fiz essa semana na Assembleia, em relação à Secretaria de Educação, às vezes o secretário fica chateado comigo. Me encontrei com o secretário, ele ficou chateado comigo, nem olhou para mim. Foi mesmo isso daí? Fui cumprimentá-lo, ele mal olhou para mim. Por quê? A minha crítica, Ninja, nós estávamos na pandemia, você ter entre 30 a 45 milhões na conta do governo do Estado para a compra de produtos da agricultura familiar. E ele pegou o dinheiro e deixou guardado esse dinheiro. Não aplicou. Não fez a compra na agricultura familiar. Disse que ia comprar 600 mil cestas básicas, comprou 60. Aí não dá para ficar calado, né? Aí você tem a agricultura familiar aqui no estado, ele foi para Recife. Foi em Recife, a sua terra. Exatamente. A sua terra. Não, agora eu sou paraibano, eu estou mais tempo aqui. Já tem título de cidadão paraibano? Ainda não. Então vai ter. já é merecedor. E comprou, vai lá num atacadão daqueles da vida e compra os produtos e fica o agricultor familiar aqui da Paraíba à mínguas. A deriva, né? E a gente falando para ele, secretário, vamos fazer uma reunião com as associações, vamos trazer para perto esses agricultores, vamos comprar o produto, que era o produto do PENAI. Então, eu não posso me calar diante de uma coisa dessa. Eu preciso manifestar a voz dessas pessoas que não tem. Não tem. Então, vai encontrar em quem? Não tem nem ponto de correr, é verdade.
E, às vezes, o secretário fica chateado por esse motivo. Mas eu tenho que abrir a boca de fato e falar o problema que está acontecendo. O senhor acredita que isso possa ser resolvido? O dinheiro perdeu, né? Perdeu, né? Porque chega o final do ano, você perde. E o governo federal, ainda era do governo Bolsonaro, ainda deu mais, por conta da pandemia, estendeu por mais 6 meses. E esses 6 meses também não se fez. Impressionante. Fala agora da política local, né? O Republicanos, ele elegeu a maior bancada na Assembleia, também ele tem a maior bancada na Câmara Federal, né? Tem líderes. O que é que o senhor acha assim, desse calendário que vai ser já ano que vem, eleição municipal? O que é que o senhor espera do Republicanos? O senhor acha que o Republicanos ele vai ainda expandir? Por exemplo, agora firmou já parceria com o Cícero Lucena aqui em João Pessoa. O que é que o senhor acha, para onde é que o Republicanos vai? Olha, eu acho que o Republicano vai sair fortalecido, sim. Eu acho que a tendência é a gente crescer, fazer também uma grande bancada na Câmara de Vereadores, a maior bancada, não tenha dúvida disso. Aqui em João Pessoa. Porque aqui em João Pessoa, porque já estamos nos planejando para isso, já há planejamento para isso. O deputado Hugo, junto com o Wilson Santiago, que é o presidente municipal, eu também, na executiva municipal, estamos fazendo esse planejamento. Agora, eu tenho também as minhas críticas. Eu acho que o momento do anúncio que foi feito, eu acho que queimou a largada. Acho que a gente precisava discutir ainda mais, levar para o prefeito Cícero o que nós pensamos, o que o partido pensa, ou as figuras do partido pensam, vamos filtrar aqui o que cada um tem a dizer, o que pode ser feito para melhorar a cidade de João Pessoa, porque gestão nenhuma é perfeita e não é o prefeito Cícero que é perfeito. Entendi. Então, queimamos a largada. Eu acho que queimamos a largada. O prefeito Cícero, a época em que nós o apoiamos, ele, na minha opinião, ele deixou de contemplar o partido, ele não respeitou o partido como deveria respeitar, e essa discussão deveria ser colocada à mesa, não é? Não só o apoio. Não só Tem o que ter apoio. uma contrapartida, na sua opinião. Não só apoio. E aí a gente está falando de muitas coisas, não é? Você pega a prefeitura de João Pessoa, quando iniciou o seu governo, vamos calçar 600 ruas, não é? Quantas ruas o prefeito calçou? Com a palavra o prefeito Cícero. Não é? Eu não tenho acompanhado. Vamos reformar todas as escolas. E aí, Nídia, eu vou falar com propriedade, tá? Eu tenho uma sobrinha que veio para... Ela mora em Salvador. Sobrinha de minha esposa. E a pandemia, caiu na pandemia e ficou morando com a gente. E se matriculou numa escola municipal. O que aconteceu lá? Até hoje a escola não foi entregue. As aulas, já passou a pandemia 2021, 2022, 23 terminou agora. Ela já não pode mais ficar na escola municipal. Ainda não foi entregue. A reforma não foi feita. Qual é a escola, Jutei? É a escola ali no bairro dos Estados, bem próximo ali ao batalhão de engenharia. Coladinho. Coladinho, muro com batalhão de engenharia. Muitos pensam até que a escola é do Exército. Entendi. Né? E não dão previsão. Já saiu de lá, não é? Os tablets foram entregues já quase no final do período escolar, não é? Aí entregaram o uniforme, tudo bem, os livros. Peraí, mas a escola era para ter sido feita em 3 meses, uma pequena reforma. Aí o prefeito disse que vai construir mais não sei quantas escolas. Então isso tem que ser colocado na mesa. Prefeito, nós discutimos um projeto com o senhor e que esse projeto nós ficamos de fora. Aí é uma crítica minha, aqui está falando o deputado Jutaí, não estou falando pelo partido não, é uma crítica minha. E que nós andamos bairro a bairro de João Pessoa pedindo voto para Cícero, acreditando no projeto que ele tinha para a cidade. Acreditando que ele iria fazer uma revolução na cidade de João Pessoa,
coisa que ele não fez. A que o senhor atribui isso? Ele não ter feito essa revolução. Ele não tem feito por várias questões. Primeiro, ele preocupou-se mais em eleger o filho como deputado federal. Ele escolheu meia dúzia de pessoas para estar ao lado dele e não tem tido a condição de ouvir. É muito bom de mídia, muito bom de mídia. É muito bom de estar no mercado comendo lá no Mercado Central. É muito bom de tomar café comendo inhame, amassando inhame com carne, com guisado. Mas a mídia é maravilhosa. Mas isso eu preciso falar. Como eu não tenho oportunidade de chegar para o prefeito Cícero Lucena e falar para ele o que eu estou falando aqui, para você, e falar a verdade para ele, como alguns chegam aqui para você e falam que a gestão do prefeito Cícero é a perfeita, é mentira. O senhor acha mentira? Eu acho que é uma mentira. Está enganando o prefeito Cícero. O prefeito Cícero está sendo enganado. E muitos deputados que sobem na tribuna da Assembleia para criticar na hora que outros deputados falam mal da gestão, esse mesmo deputado, quando ele sobe desce da tribuna, ele diz, não, poderia estar melhor. Ora, ou tá bom ou tá ruim. Para mim não existe meio termo. Meio termo não. Nada tá ruim, morno. Ou tá bom. Recado dado. Jutaí Menezes, obrigado pela participação aqui no NinjaCast. Papo muito bom. A gente ultrapassou 1 hora de conversa, mas assim, é aquela velha história. A conversa vai acontecendo com certeza nos próximos encontros. Eu agradeço a sua participação. Um mandato lúcido, o senhor prestou contas, falou das suas bandeiras e também com certeza essa repercussão em cima dessa fala sobre a gestão de João Pessoa. Com certeza, quando a gente já disponibilizar os cortes e o programa vai ser muito, seu telefone não vai parar de tocar, viu? Anota o que eu estou dizendo. Mas eu falo com convicção, não é? Mas eu digo em relação à imprensa, eu digo em relação ao prefeito que vai tocar, não. Eu digo à imprensa, as pessoas que vão comentar. Vai ser, como a gente fala, o bom é essa polêmica, um moído. O senhor vai ver a repercussão em torno disso, e é por isso que o NinjaCast está com essa repercussão. Agradeço, viu? Obrigado. E outra coisa, estamos aí, mais uma vez, aí com as portas abertas para recepcionar o senhor, viu? E fique à vontade aí para suas considerações finais. Tá aí. Bom, eu primeiro agradecer a você pelo convite, dizer que estou à disposição na hora em que quiser debater esses e outros temas aqui, se quiser trazer o membro do governo também para a gente debater esse assunto, vamos debater, e aí eu falo, não é de ouvir falar não, é dentro de casa. Com propriedade. Com propriedade. Os problemas que existem não significa dizer que eu estarei fora do projeto do partido. Eu sou partidário, seguirei o partido, agora desde que também sejamos ouvidos. Tem que ser ouvido. O gestor, qualquer gestor, tem que ouvir. Saber ouvir é importante. Fundamental. O diálogo na vida, né? Fundamental, ainda mais na classe política, né, Jutaí? Claro. Um abraço. Eu agradecer ao nosso querido Glauber, a todos que nos acompanham no nosso NinjaCast. Desejar a todos aí uma grande semana, que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser. Obrigadão aí para todo mundo. Meu amigo, vai dar uma confusão.